Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma necessaire com zíper. Ela tem forro por dentro, então nenhuma costura vai ficar aparecendo. E também tem um acabamento dos dois lados do zíper. Ela fica com tamanho final de 20 por 14 centímetros, mais ou menos. E é uma necessaire bem legal para você fazer para dar de presente ou até mesmo para vender. Então é isso, vamos para o vídeo! Para fazer a nossa necessaire, nós vamos precisar de 4 retângulos de 22 por 16 centímetros, 2 no tecido principal e 2 no forro. 2 retângulos de 8 por 4 centímetros para fazer o acabamento do zíper. Eu estou usando o tecido do forro, mas você pode usar qualquer tecido para fazer esse acabamento. Vamos precisar também de um zíper que seja maior do que o tamanho da nossa necessaire. No caso, o nosso retângulo tem 22 centímetros, então você precisa de um zíper que seja maior do que 22 centímetros. O meu tem 32, mas eu acho que um de 25 ou 30 centímetros já seria o suficiente. Você vai precisar também do calcador para zíper da sua máquina. Esse aqui é o da minha máquina, o da sua pode ser um pouco diferente, mas com certeza você deve ter um calcador específico para zíper que veio com a sua máquina. Ele ajuda a gente a manter a costura bem perto do zíper e aí fica com um acabamento mais bonito. Eu vou deixar um arquivo para você fazer download dos moldes na descrição do vídeo, mas você também pode fazer eles na mão, é só fazer um retângulo de 22 por 16 e um outro retângulo de 8 por 4 centímetros. Esse é todo o material que nós vamos precisar. Então vamos começar a fazer a nossa necessaire. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar os dois retângulos de 8 por 4 centímetros, dobrar ao meio e cortar. E aí, nós vamos colocar os dois retângulos no zíper fazendo um sanduíche. Você vai posicionar os dois quadrados um de frente para o outro, com o esquerdo para fora e perto de uma das pontas do seu zíper. E aí, depois disso, nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura com uma margem de 1 centímetro para prender esses quadradinhos no seu zíper. Se o seu zíper tiver essa finalização metálica, é importante você deixar um espaço de pelo menos 1 centímetro antes de posicionar os quadrados para fazer o acabamento. Senão você pode quebrar a sua agulha quando você estiver passando a costura. Pronto, agora nós temos um lado costurado e nós vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Mas o meu zíper está um pouco amassado, então eu vou esticar ele com uma fita crepe, porque agora nós precisamos fazer uma medição, então é bom ele estar bem esticado, para que a gente não meça errado. Nós temos que medir 18 centímetros, começando a partir do final do acabamento do zíper. Nesse ponto, nós vamos fazer a nossa primeira marcação. Depois disso, nós vamos medir mais 1 centímetro e fazer um segundo ponto no nosso zíper. Agora, nós vamos pegar o outro retângulo de 4 por 8 centímetros que nós cortamos no meio, posicionar o esquerdo para cima e vou alinhar ele na segunda marcação que nós fizemos. Vamos posicionar o segundo quadrado por baixo, também com o esquerdo para fora e alinhando ele com a borda do meu primeiro quadrado. Agora, nós vamos fixar eles com alfinetes. É legal não economizar nos alfinetes para garantir que os quadrados não saiam do lugar. E eu recomendo posicionar eles na horizontal para garantir que o zíper fique fechado quando você estiver passando sua costura. Agora, nós vamos para a máquina passar uma costura reta com uma margem de 1 centímetro. E essa costura com uma margem de 1 centímetro tem que ficar em cima da primeira marcação que a gente fez. É muito importante você lembrar de deixar o seu zíper no meio entre os dois acabamentos, senão você vai ter que desfazer e fazer de novo. Eu deixei a fita crepe aqui para estabilizar o meu zíper, mas se você quiser você pode tirar. Prontinho, os dois acabamentos estão costurados. Agora nós temos que virar eles para o lado e passar com o ferro, para garantir que eles fiquem bem alinhados antes da gente fazer o pesponto. Agora que nossos acabamentos já estão passados, nós vamos para a máquina e vamos fazer um pesponto dos dois lados. Ou seja, nós vamos passar uma costura reta bem perto da borda dos tecidos. Olha só, agora nós já temos o pesponto feito dos dois lados. Agora, nós podemos cortar o restante do nosso zíper. Você tenta cortar o mais rente a costura possível. E, por favor, não use sua tesoura de tecido para fazer isso.
nós temos que marcar aonde é o centro de cada uma das nossas peças para que elas fiquem bem alinhadas. Para marcar o zíper, nós vamos alinhar a parte do acabamento onde a gente fez o pesponto dos dois lados, dobrar o zíper ao meio e fazer um pontinho no centro. Prontinho! Agora nós temos que fazer a mesma coisa com nossos retângulos. Mas antes vamos marcar qual é o esquerdo do meu forro, porque como o direito e o esquerdo são muito parecidos, é bom você fazer uma identificação para que você não use eles trocados. Agora nós vamos pegar todos os nossos retângulos, dobrar ao meio e marcar o centro. Todas as nossas peças devem ter uma indicação do centro. Para o zíper, eu recomendo você fazer dos dois lados, porque isso vai ajudar quando nós formos prender a segunda metade da nossa necessaire. Para essa próxima etapa, nós vamos pegar um dos tecidos principais com o direito para cima e posicionar o direito do zíper com o direito do nosso tecido, alinhando com a marcação que nós fizemos do centro. Olha só, as duas marcações do meio têm que estar alinhadas. E agora eu vou pegar um tecido do forro. Esse aqui é o esquerdo e esse aqui é o direito. Eu vou também posicionar o direito virado para o direito do meu tecido principal, sempre alinhando o centro com a nossa marcação. Pronto, agora nós temos um sanduíche de necessaire. O próximo passo é prender nosso sanduíche com alfinetes para garantir que nada saia do lugar quando a gente estiver costurando. Eu terminei de colocar os alfinetes na minha necessaire, e uma coisa que eu queria falar com vocês é que não tem problema sobrar um pouco do acabamento do zíper. Ele foi cortado com um tamanho maior de propósito, e a gente vai cortar o excesso depois. Agora nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura bem rente ao zíper usando o calcador de zíper. O meu zíper está aqui na ponta. Eu recomendo você mover ele um pouco para o meio para facilitar começar a costura. Para essa próxima costura, nós vamos usar o calcador de zíper da nossa máquina. Eu resolvi cortar essa sobra do acabamento para facilitar alinhar o calcador com o zíper. Agora você tem que tentar posicionar o seu zíper bem alinhado do lado do calcador. Dessa forma, você usa o zíper como guia e a sua costura vai ficar bem certinha perto do zíper. Só que no nosso caso nós temos um acabamento antes do zíper, então a gente tem que começar a fazer a nossa costura um pouco antes. Agora eu cheguei no zíper. Eu não consigo mais costurar porque o zíper está na frente. Então, a gente tem que deixar a agulha abaixada, levantar o calcador e mover o zíper para trás, para a parte onde você já costurou. Então, você abaixa o calcador de novo e continua costurando. Pronto, o primeiro lado já está costurado. E se nós desvirarmos a nossa necessaire, nós vamos ver que a costura ficou com uma distância consistente do zíper, o suficiente para a gente conseguir abrir e fechar, mas sem deixar nenhum espaço muito grande. E nós estamos com o direito do forro e o direito do tecido principal para fora. Agora nós já podemos tirar a nossa fita crepe desse lado. O próximo passo é fazer a mesma coisa do outro lado. Nós vamos pegar o outro retângulo do tecido principal com o direito para cima e vamos alinhar o centro do retângulo com o centro do nosso zíper. E o direito do zíper tem que estar virado para o direito do nosso tecido principal. Agora eu vou pegar o meu forro e colocar o direito virado para baixo, bem alinhando a marcação do centro com a marcação do centro do zíper. E lembrando que você tem que alinhar as bordas dos tecidos com as bordas do zíper. Não precisa alinhar com o acabamento, porque o acabamento está sobrando um pouquinho. Agora nós temos que colocar alfinete nessa parte de cima toda. Eu já coloquei os alfinetes, mas eu vou aproveitar para cortar a sobra desse acabamento do zíper. Agora vamos para a máquina passar uma costura usando o calcador de zíper. Segundo lado do zíper costurado. Agora a gente não precisa mais disso. Vamos desvirar a nossa necessaire para ver como ela está ficando. Nós temos acabamento dos dois lados do zíper e ele está abrindo e fechando direitinho. Agora nós temos que passar a nossa necessaire
e depois ir na máquina e fazer um pesponto dos dois lados do zíper. O pesponto está feito e agora nós vamos começar a fechar as laterais da nossa nécessaire. Mas antes disso nós temos que abrir o zíper. Agora é só juntar tecido principal com tecido principal e forro com forro e botar alfinetes em volta de toda a lateral. Nessa parte aqui onde a gente tem o zíper, nós temos que virar os nossos panos e as costuras para o lado do forro antes da gente colocar os alfinetes. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Virar todas as costuras para o lado do forro antes de alfinetar. Agora, antes da gente voltar para a máquina, nós temos que deixar uma parte da nécessaire aberta para a gente conseguir desvirar ela depois que a gente costurar. Para esse tamanho de nécessaire, 10 centímetros é o suficiente. E a gente vai tentar alinhar essa entrada na parte do forro. Então agora é só lembrar de não costurar essa parte aqui quando a gente estiver na máquina. Então, eu falei que a gente tinha que virar as costuras para o forro, mas na verdade eu virei para o lado errado. Então eu tenho que corrigir isso aqui antes da gente ir para a máquina. E eu vou aproveitar para cortar o excesso do acabamento do zíper e deixar as laterais alinhadas. Pronto, agora é só levar a nossa nécessaire para a máquina e costurar a lateral. Eu recomendo você começar a costurar por uma das pontas da abertura do forro, que aí você começa por uma, dá a volta na nécessaire e termina na outra, deixando o meio aberto. Agora a nossa nécessaire já está costurada e antes de desvirar nós precisamos cortar as pontas, mas muito cuidado para não cortar a costura. Você tenta cortar o mais rente a costura possível, mas sem pegar na costura. E agora nós já estamos prontos para desvirar a nossa nécessaire. É só ir com muita calma. Quando você conseguir desvirar a parte do forro, você usa alguma coisa pontuda para poder empurrar as pontas de dentro para fora, só que não pode ser nada muito afiado, para não furar o tecido. Depois nós temos que puxar a parte do exterior para fora. E nós vamos ter que novamente empurrar as pontas de dentro para fora. É importante fazer essa etapa com bastante calma e cuidado para que nossa nécessaire fique com um acabamento bem caprichado. Também temos que puxar o nosso acabamento do zíper dos dois lados. Só falta agora costurar a parte do forro que nós deixamos aberto. Então vamos para a máquina. Agora que nós já costuramos o forro, é só empurrar ele para dentro e acertar as pontas. E com isso, a estrutura da nossa nécessaire está finalizada. O último passo é adicionar um tecel na nossa nécessaire. Esse chaveirinho é bem simples de fazer e dá um charme a mais na nossa peça. E eu vou deixar aqui o link de um vídeo que eu tenho que explica passo a passo como fazer o seu tecel. E é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham conseguido fazer a sua nécessaire. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar um comentário. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like. Então vejo vocês no próximo vídeo.